E por fim, nós temos aqui, né, a confirmação para quem tava falando, ah, mas é mentira, o Mark Cerny tá falando que é RDNA 2, ele não disse em nenhum momento que tem RDNA 3 no PlayStation 5 Pro. Para quem quer assistir em dar murro em ponta de faca, né, isso falando de uma forma muito cordial para não dizer burros, tá confirmado que o PlayStation 5 Pro traz uma série de recursos do RDNA 3. Putz, cara, mano. Ponto final. Então o console, né, ele tá trazendo muita coisa inovadora, mas ainda se mantendo na mesma geração. Prático e fácil, meus amores, ó. Não sai mais o pano do rodo, ó. Que é o propósito de um console Pro. Tá vendo? Não sai mais. Que é o propósito de um console que é uma atualização de meia geração. Né? Não dá pra esperar que o negócio vá ser um PlayStation 6, galera. Então, assim, né? Quem teve uma expectativa mais correta a respeito do caso, não se frustrou. Agora, quem achou, né, que o negócio ia ser uma coisa de outra geração, aí realmente não tem como não ficar frustrado. Muita gente aí que é meio burrinha achou que era um exagero quando a gente viu ali os caras falando que o PlayStation 5 poderia ter de 20 para mais teraflops, sendo 2,5 vezes mais forte na sua versão Pro, teria exatamente quanto? Pois é, por volta de 20 a 25 teraflops. Né? Se ele tivesse uma versão Pro que fosse apenas 100% a mais, tivesse apenas 100% a mais de poder computacional, certo? Ficasse numa média aí equilibrada. Cara, passaria dos 20 teraflops. E pode chegar até 30 teraflops, tá? Aí realmente não tem como não ficar frustrado. Agora tem uma diferença entre aqueles que esperavam isso, né, por esperar demais, e aqueles que esperavam isso para usar como um contra-argumento quando o negócio saísse e fosse menor do que se pensava. É o quê? Agora tem uma diferença entre aqueles que esperavam isso, né, por esperar demais, e aqueles que esperavam isso para usar como um contra-argumento quando o negócio saísse e fosse menor do que se pensava. Menor do que se pensava. Que é o caso, por exemplo, de cachista, que ficou aí babando na internet, torcendo pro console ser muito mais fraco. Tá rolando um rumor de que pode chegar até 30 teraflops, tá? Então, galera, a coisa tá absurda, tá? Que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que agora vocês enxergariam quando eu digo que o PlayStation 5 Pro é muito mais do que apenas 16.7 teraflops. O cara que usa só isso pra argumentar, ele é um imbecil, desculpa, não tem outra palavra. Tá vendo? Não sai mais. Porque o verdadeiro segredo do PlayStation 5 Pro não é o teraflop em si, e sim a capacidade de trabalhar com machine learning que ele tem. Que é justamente o ponto que tá fazendo toda a diferença. Então aí que tá a questão. É o PSSR que está sendo a resposta de tudo isso. Que bosta! Putz, cara, mano. E é assim que o PlayStation 5 Pro, embora tendo 16.7 teraflops, entrega mais do que um aparelho que só teria 16.7, que só teria essa vantagem numérica em teraflops. mas Lorde, ainda assim não mudou o fato, você prometeu, você jurou que o console teria 36.5 teraflops. Então, para começo de conversa, eu trabalhei com os rumores juntamente com vocês e trabalhei dentro das hipóteses que eram possíveis, plausíveis. Ou seja, a gente se manteve dentro de uma possibilidade dentro da realidade. Agora, isso não tem nada a ver com a gente prever uma coisa errada, a gente estava usando histórico da própria empresa. Quem saiu, né, desse padrão foi a própria Sony, por exemplo. Não, você é burro, cara, que loucura, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. A gente abordou sim a probabilidade do console poder ter, né, uma contagem teraflops maior. Sim, nós abordamos isso. Aconteceu? Não exatamente como a gente pensava. Agora, o que não veio em números brutos de teraflops, veio em outras tecnologias. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Como, por exemplo, o PSSR, que não se limita apenas ao número de teraflops, ele entrega muito mais. Ih, rapaz. Putz, cara. Né, com o mesmo tanto de teraflops do que um aparelho que só tivesse o número bruto em teraflops em que o PlayStation 5 Pro foi apresentado. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável!
Então, em outras palavras, se o PlayStation 5 Pro tivesse vindo com mais de 20 teraflops, como a gente estava, né, supondo, mas não tivesse um PSSR, o PlayStation 5 Pro de agora, com 16.7 teraflops mais o PSSR, ia entregar mais do que um PlayStation 5 Pro que só tivesse como métrica de melhoria apenas mais teraflops, mais de 20 teraflops, por exemplo. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Técnica, que aliás é uma coisa que eu fico impressionado, velho. Não tem um canal de Xbox que tem capacidade de chegar e fazer isso daqui. É pra glorificar de Pedres! Mas aí é o mesmo cara que quando ele vê qualquer informaçãozinha que ele acha que deu razão pra ele e que já dá pra ele zoar qualquer outra pessoa que abordou o assunto de uma forma mais ampla, ele vai lá e tenta opinar e só fala besteira. E tá aí o resultado. Pode procurar aí à vontade. Procura nos meus vídeos, procura nas minhas redes sociais. Não tem uma única palavra minha que confirmou que seria 36.4. Até nos vídeos mais técnicos que eu fiz a respeito. Aí sim, isso daria razão, né, ao que muitos insiders estavam falando da possibilidade de ser 33.5. Então vejam que em nenhum momento eu falei pra vocês, galera, nativamente o console vai ter isso daí. Muita gente aí que é meio burrinha achou que era um exagero. Quando a gente viu ali os caras falando que o PlayStation 5 poderia ter de 20 para mais teraflops, ter de 20 para mais teraflops, ter de 20 para mais teraflops. Sendo que essa é sim uma possibilidade realista. Os caras vão... Não tem uma única palavra minha que confirmou que seria 36.4. Então vejam que em nenhum momento eu falei pra vocês, galera, nativamente o console vai ter isso daí. Pode procurar aí à vontade. Sendo 2,5 vezes mais forte na sua versão Pro, teria exatamente quanto? Pois é, por volta de 20 a 25 teraflops de... Eu vou embora! Que em nenhum momento eu falei pra vocês, galera, nativamente o console vai ter isso daí. Pode procurar aí à vontade, tá? E bom, apesar de algumas coisas pra algumas pessoas poderem parecer um pouco exageradas, galera, não se surpreendam se for mesmo um console de 20 teraflops. Errou. Errou feio, errou rude. Pode procurar aí à vontade. Quando você olha por essa ótica e vai ver o PlayStation 5, né, se ele tivesse uma versão Pro que fosse apenas 100% a mais, tivesse apenas 100% a mais de poder computacional, certo? Ficasse assim numa média aí equilibrada. Cara, passaria dos 20 teraflops. Pode procurar aí à vontade, mas eu acredito sim, tá, galera? Se eu for cantar uma pedra aqui, eu apostaria em cerca de uns 20 teraflops e talvez até um pouquinho mais. Pode procurar aí à vontade. Mas enfim, qualquer coisa acima disso, eu diria que a gente tá no lucro, tá? Tá rolando um rumor de que pode chegar até 30 teraflops, tá? Então, galera, a coisa tá absurda, tá? Tá escalonando aí cada vez mais. Pode procurar aí à vontade. Houve uma confirmação. Isso aqui que vocês estão vendo, galera, é um vídeo que eu fiz em 2023. Pessoas no ano passado me chamavam de burro. Quebraram a cara novamente porque foram, entre aspas, confirmadas essas informações. E o PlayStation 5 Pro, meus amigos, está sendo confirmado com 33.5 teraflops de potência. Não tem uma única palavra